Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos iniciar uma nova porção semanal que é a Parashá Vayeshev, que quer dizer E habitou, que está no livro Bereshit, capítulo 37, versículo 1 até o 11. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. E habitou Jacó na terra de Canaã, onde seu pai tinha peregrinado. Estas são as gerações de Jacó. José, que tinha 17 anos de idade, pastoreava o rebanho com seus irmãos. E José trouxe más notícias deles a seu pai. Jacó amava José mais do que os outros, porque ele era filho da sua velhice, e deu-lhe de presente uma túnica listrada. E os seus irmãos viram que Jacó o amava mais do que a eles, e o odiaram, e não podiam falar com ele sem brigar. José teve um sonho e contou-o aos seus irmãos, dizendo: Estávamos atando feixes no meio do campo, e o meu feixe ficou em pé, e os feixes de vocês o rodeavam e prostravam-se a ele. Os irmãos, ao ouvirem o sonho, disseram: Acaso reinarás sobre nós? Este sonho fez aumentar ainda mais o ódio que tinham por José. E José teve um outro sonho e contou-o a seus irmãos e a seu pai, dizendo: O sol, a lua e 11 estrelas se prostravam a mim. E Jacó o repreendeu e disse: Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a nos prostrar a ti? E os irmãos invejaram José, e o seu pai guardou o fato. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher natan lanu torato toratemet, V'hayeu lanatah betorreinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Vamos aos comentários desta aliá? Jacó queria manter os costumes e tradições de seu pai, vivendo no mesmo local onde ele havia peregrinado. Não devemos desprezar as tradições dos nossos antepassados, mas sim aprender de suas peregrinações, isto é, com a experiência adquirida em cada obstáculo enfrentado por eles durante a vida. A maledicência de José em relação a seus irmãos teve uma contrapartida mais tarde, quando eles trouxeram a má notícia da morte de José a seu pai. José passou de promotor a réu. Não devemos fazer aos outros o que não queremos que nos façam. Conforme a pessoa vai ficando mais velha, ela fica mais sábia, dando valor às coisas que antes ignorava ou depreciava. Quando José nasceu, Jacó, que esperou tanto tempo por um filho de Raquel, o valorizou tanto quanto se fosse um filho de sua velhice. Devemos valorizar tudo em qualquer época. Uma túnica listrada é algo extremamente chamativo, o que faz crer que Jacó queria divulgar amplamente sua preferência. Esta atitude fez piorar o relacionamento entre os irmãos. Devemos ser discretos quando tratamos de relacionamentos entre familiares, de modo a não divulgar intimidades a quem possa interferir negativamente. Dar preferência abertamente a um filho em detrimento de outros provoca certamente ciúmes. O ciúme é algo que provoca o ódio, resultando em atitudes irracionais, geralmente destrutivas. Devemos fazer todo o possível para dar a mesma atenção a todos os filhos, não demonstrando preferência por nenhum em particular. Atar feixes significa promover união. O feixe que fica em pé simboliza a vontade de subir, ficar mais alto, isto é, de evoluir. Os outros, reconhecendo a importância deste ideal, prestam-lhe homenagem e o rodeiam, isto é, o imitam. Mas não foi dessa maneira que os irmãos interpretaram o sonho de José. Devemos interpretar os sonhos construtivamente, de modo a aprendermos algo deles, propiciando-nos uma evolução cada vez maior. Os irmãos interpretaram o sonho como uma tentativa de José de se colocar acima deles ostensivamente, numa atitude típica de quem está possuído por ciúmes intensos. Nem todos interpretam os fatos da mesma maneira. Deve-se considerar as tendências de interpretação de cada um conforme a qualidade de seu relacionamento
com quem apresenta os fatos. O sol, a lua, as estrelas eram adorados nas religiões pagãs. Prostrar-se a José significa aceitar sua fé em um Deus único. Chegará o dia em que todas as religiões pagãs reconhecerão que existe um único Deus. Jacó sabia que os irmãos interpretariam os sonhos de modo a confirmar a superioridade de José sobre eles e repreendeu José, fazendo-o ver que não era de bom alvitre contar os sonhos para seus irmãos, pois provocariam ódio. Devemos nos abster de contar coisas a quem possa fazer mau uso desses conhecimentos. Para refletir, não mostre preferência por um filho em detrimento de outros. Procure evitar a todo custo o ciúme entre eles. Seja discreto ao tratar de assuntos familiares, não os divulgando desnecessariamente a quem pode fazer mau uso desse conhecimento. Quando for contar algum fato a alguém, leve em conta que a interpretação do mesmo depende da atitude deste alguém em relação a você. Quem tem inveja, por exemplo, interpreta os fatos tendenciosamente, de modo a confirmarem seus maus sentimentos. Interprete os fatos de modo isento, certificando-se do seu verdadeiro sentido e das intenções contidas neles. Nem todos os sonhos são proféticos, mas procure aprender dos sonhos algo que o ajude a evoluir cada vez mais. Para exercitar, interprete um sonho que você teve de maneira que ele indique alegrias. Comente abaixo. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!